Amém. Ouça aqui, eu quero falar hoje, e eu rogo que o Espírito Santo me dê clareza, e me dê o mesmo coração que havia no apóstolo Paulo. Paulo era apaixonado pelos seus filhos, a igreja de Corinto. Quem ele mais amava na igreja de Corinto? É a mesma coisa que eu perguntar, qual o filho que eu mais amo? Davi ou Arthur? Amo quem me dá mais trabalho ou quem me dá menos trabalho? Amo aquele que tem melhores notas na escola ou os que têm piores notas na escola? Davi, se você perguntar, pedir para ele desenhar a sala de todas as diretorias, de todas as escolas que ele participou, ele sabe de detalhes. O quadro que tinha, a cor do sofá. Por quê? Porque meu filho era um frequentador, o Davi era um frequentador assíduo de toda a sala de diretoria. E a revolta dos professores, ele dormia em todas as aulas. Só que a revolta deles é que quando chegava na hora da prova, ele tirava a nota máxima. Enquanto ele estava no objetivo, de boa, que era só a prova. Chegava lá na hora da nota, 9, 10. 9 e 10. E o Arthur, eu não me lembro de ter dado trabalho na escola. Não precisei, não era chamado pela diretoria. Não era chamado. Só que o Davi, embora o Arthur nunca dormiu numa sala de aula, mas precisou fazer muita aula de reforço para conseguir tirar nota. O Davi, a aula acabava às 11, era 10h30, ele já estava no portão querendo autorização para ir embora. O Arthur acabava a aula às 11, ele dizia, pai, eu vou ficar hoje até às 3 horas da tarde porque tem aula de reforço. Só que chegava na hora da nota, o Davi, que dormiu na sala de aula, tinha uma nota 9 e 10. E o Arthur, toda hora precisava fazer a recuperação. Qual deles eu mais amava? Os dois. Os dois. Não é por desempenho, não é por performance. É por ser filho. E ponto. Isto me basta, é meu filho. Agora eu preciso olhar para eles aqui e entender que cada um deles tem uma fase diferente. Eu não posso exigir aqui do Capitão América que ele tenha o mesmo comportamento deste daqui. Não tem o mesmo braço, não tem a mesma perna. Um dia vai passar por isso daqui, um dia vai chegar nisso daqui, e um dia vai chegar nisso aqui. Qual deles, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Qual deles é o filho mais amado de Deus? Qual a fase que Deus mais amou eles? Qual a fase que Deus mais amou eles? Todas! Como eu e você precisamos entender isto. Vai fazer meninice, porque é pititico ainda, não entende. Esse aqui come rabada, aquele buchada. Esse aqui pode até comer, vai dar uma diarreia, mas dá para comer. Mas esse daqui, se comer rabada ou feijoada, pode morrer. Por quê? Porque ainda é petitico. O que nós precisamos entender, irmãos, que Deus ama a todos nós. Ninguém fale com ninguém. Ninguém fale com ninguém.
Eu vim aqui hoje debaixo de temor para ser boca de Deus para a vida de todos vocês. Amém, amém, amém. Ninguém, com ninguém. Porque eu não estou brincando, irmãos. Eu acabei de vir de um velório de alguém que é mais novo que eu. Eu não sei quando você vai morrer. E eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de preparar você para este dia. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E sabe o que ocorreu com a igreja de Corinto? Eles endureceram o coração deles e morreram e pereceram. O pai deles cumpriu a missão. O pai ensinou. O pai orou. O pai falou. Mas os filhos rebeldes não ouviram. Qual de vocês eu mais amo? Todos. Eu não espero de vocês, os teens, que vocês tenham as mesmas atitudes que eu tenho. Que vocês tenham as atitudes dele. Mas um pai sonha que o filho cresça, que o filho avance. Não é normal. Quantos anos você tem, Maurício? Não é normal aqui, ó, com 67 e ser desse tamanho, e ainda fazer meninice, e ainda fazer infantilidades. Você veio ouvir a voz de Deus? Uma coisa é entendermos. Não consegue ficar parado, você viu? Não consegue. Agora qual é? Não, a culpa não é dele, é porque ainda é menino. Eu não posso cobrar dele que fique parado como ele, e nem como ele, e muito menos como ele. Mas eu, como pai, preciso sonhar que um dia ele saia desta fase e alcance esta fase. E por melhor que esteja, eu, como pai, sonho que um dia chegue nesta fase. E como pai, sonho que um dia chegue nesta fase. Você entende? Se vocês não ensinarem seus filhos a me enxergar como um pai, seus filhos vão me abominar. Ensine seus filhos a entender que eu não estou aqui para pegar no pé de ninguém. Eu estou aqui porque eu sonho com você, com a sua casa e com seus filhos. Versículo 2, 2 Coríntios, segura aqui. Versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 6. Pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes agora, é tempo favorável, agora é o dia da sua salvação. Deixa eu dizer uma coisa aqui, jovenzinhos aqui, ó. Para muitos de vocês o diabo já disse: assim como destruí seu avô, seu pai, você é o próximo na fila, vou matar você. Seu pai não foi feliz no casamento, você também não será feliz. E para alguns aqui, estão vendo, os pais aqui, meu pai teve um casamento feliz, meus pais foram muito bons no casamento, mas tem demônios dizendo assim: eu não vou permitir isso na sua vida. Ele escapou da minha mão, mas você não vai passar batido, você eu vou matar e destruir. Seu pai escapou, mas você é o próximo da fila. Vou destruir o seu futuro, vou destruir o seu casamento, vou destruir a sua esperança. Mas alegre-se,
Deus trouxe você aqui para dizer: hoje é o dia de salvação. O diabo está debaixo dos nossos pés, e não há demônio, não há nenhum, ainda que seu tio tenha amaldiçoado você, ainda que professores, ainda que amigos, ainda que sua mãe, ainda que seu pai, ainda que sua avó, existe alguém aqui dizendo: hoje entrou salvação na sua casa. Está aqui aquele que pode fazer tudo novo, e aplauda Ele por isso. Deus quer mudar a sua história. Ele não sabe quanto tempo de vida tem, Ele não sabe quanto tempo de vida tem, mas o Senhor diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não cobre nada de ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, para um fortalecer o outro e dizer: ó, muda, se arrependa, corrige o prumo. E enquanto não mudar, demorou. Hoje meu filho divide o púlpito comigo, irmãos. Daqui 2 semanas meu filho estará no Nordeste pregando no meu lugar. Aquele que me deu mais trabalho é o que Deus está colocando para trabalhar bastante. Ouça aqui. E quando eu amei mais, quando Ele me deu trabalho, não, porque continua dando trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós não fomos chamados para jogar pedra em ninguém. Nós somos chamados para dizer: conta comigo, estou orando por você. Um dia você vai conhecer o Deus que eu conheço. Um dia você verá. Um dia você andará como eu ando. Um dia você terá a revelação que eu tenho. O fariseu, o hipócrita, o religioso chancela, diz: não serve, não presta. Aquele que tem Jesus no coração, diz Pedro: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Diga para quem está pertinho de você: quando você se converter, faça o que Deus chamou você. Quando isso, irmãos? Em todas as fases. Quando você crescer, vai deixar de fazer meninice. Quando crescer, vai deixar de torcer para o Corinthians. Ó, quando crescer, estaremos com o Senhor para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, irmãos. Obrigado. Repita comigo assim: eu não posso permitir que a minha boca, que o meu WhatsApp, que o meu celular seja usado por demônios de críticas e de acusações. O meu celular e a minha vida existem para cobrir de amor e de compaixão. Amém. E quando pecarem contra mim 70 vezes 7, diga para quem está pertinho de você: você tem que me perdoar 70 vezes 7. Pode dizer para ele. Agora ouça aqui. Repita comigo assim: mas eu preciso crescer. Está na hora. Diga: está na hora de eu crescer. Precisamos crescer, irmãos. Crescer dói. Crescer gera incômodo. Quando está nascendo os dentinhos, dá febre, dá diarreia. Não é assim quem tem filho? Quando os filhos estão crescendo, tem um processo louco. Está mexendo tudo. Tem febre, tem diarreia, tem dor aqui, dor ali. Por quê? Porque está crescendo, porque está avançando. Agora nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos avançar. O que a gente não pode é deixar e estabilizar. Uma empresa que não cresce está fadada à falência. Um casamento que não cresce está fadado a fracasso.
Nós precisamos crescer, irmãos. Você não pode tratar a sua esposa como você tratava antes. Você não pode tratar o seu marido. Nós precisamos crescer e avançar. Verso 3. Tem tanta... Olha, coma o boletim esta semana. Coma o boletim esta semana. Eu não vou conseguir pregar tudo aquilo que eu escrevi. Mas coma o boletim esta semana. Verso 3. Título em algumas Bíblias. Abra a sua Bíblia aí, não pega aqui não. Abra, acompanha na sua. Você vai ver que tem palavras que não são iguais, não importa. Mas eu quero que você fixe os seus olhos naquilo que você usa para ler na sua casa, que você usa para ler no ônibus, que você usa no seu dia a dia. Aqui é para visitante. Como não tem visitante, é para mim, para facilitar aqui. Vamos lá. Quem achou o verso 3? Eu achei. Na sua Bíblia, alguma Bíblia tem algum título? Alguma Bíblia tem algum título? Qual o título que tem na sua? Sofrimento de Paulo. Mas peraí, mas Paulo era apóstolo. Apóstolo pode sofrer? Alguém tem um outro título que não seja sofrimento de Paulo? Abnegação. Porque está negando algo que ele está sentindo, está doendo. E ele teve que abrir mão daquela dor. Alguém tem outro? Tribulações de Paulo. Que mais? Alguém tem outro título, diferente desse? As marcas do ministério de Paulo. Olha só. O homem que andava com Deus e que passava por dificuldade, sofrimento, tribulação. Irmãos, ouça aqui. Uma vez eu fui lembrado, eu fui fazer um podcast naquela igreja Maravilha de Cristo. E a pessoa lá me encontrou e ela falou: pastor, eu nunca me esqueci quando o senhor pregou a respeito. Eu estava lá no dia quando o senhor pregou a respeito do peruá e da pipoca. Você sabe a diferença do piruá e da pipoca? Diferença. O que é o piruá, pastor? Quando você faz pipoca e aí sobra aqueles grãos que não se transformaram em pipoca. Pelo contrário, na hora do óleo, do calor, ao invés deles se abrirem, porque quando é pipoca, na hora que você está olhando no grão, você não consegue saber. Quando eu olho para vocês, eu não sei quem é que está aqui com o coração aberto. Quem a palavra de Deus vai encontrar um solo fértil para mudar. Tem gente aqui que eu vou falar muita coisa e vai agir como o piruá. Sabe o que o piruá faz na hora do calor, na hora do óleo? Ele se fecha. E ele fica duro. O piruá é aquilo que você tira a pipoca e sobra no fundinho da panela, que fica parecendo pedra. Tem crente, irmãos, que é piruá, que parece que quanto mais ouve, Alexandre, mais duro fica. Não vou mudar. Esse pastor está pensando que ele é quem? O que essa igreja está pensando? Ei! É o piruá que na hora da pressão ele endurece. Agora a pipoca, na hora do óleo, na hora da pressão, ela se abre. E sabe o que ocorre? Ela triplica de tamanho e fica um negócio bonito. Quando era criança, eu ficava olhando a pipoca. Esse aqui parece um elefante, parece um leão, parece um cachorrinho. E pega uma forma bonita. O diamante, irmãos. Qual a diferença, né, de um diamante e um carvão comum? Não dá para saber. O que é um diamante? Um diamante é um negócio absurdo. Compra a casa do seu sonho e ainda sobra dinheiro para você viver 3 vidas aqui na terra. Um diamante. Mas o diamante começou como? Qual é a essência do diamante? Carvão. Como se tornou diamante? Recebeu uma pressão de calor, Alexandre, tão absurda, que a maioria dos carvões
derreteram, sumiram. Mas o diamante resistiu à pressão e por isso se tornou diamante, uma pedra preciosa. Eu não sei que dificuldade que você está passando, eu não sei que dificuldade você vai passar, mas eu sei o seguinte, que se você crer e resistir até o fim, você verá a glória de Deus. Ele disse que não ia ser fácil. Olha aqui, aquilo que um diamante um dia escreveu, verso 3, não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, sofrimento, privações, tristezas, açoites. Pastor, mas não é, agora é só a vitória, agora é só a vitória, só na música, filho. Bem-vindo ao mundo real. Provações, tristezas, açoites, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, impureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo na realidade verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados muitas vezes, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Verso 11, falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração, não restringindo o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compreensão, falo como a meus filhos, o exemplo que eu citei agora, abram o coração de vocês para nós também. Como eu e você, irmãos, Paulo passou por tudo quanto é tipo de dificuldade, mas ele foi encontrado, Márcio, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. E eu anotei algumas frases aqui que eu quero ganhar tempo. A vida cristã autêntica é uma parceria com Deus, que exige de nós fidelidade. Eu e você, como eu preguei na semana passada, somos cooperadores de Deus. Fomos chamados à fidelidade no serviço. Muitos que estão aqui começaram a 1000 por hora e hoje não estão mais. Por quê? Porque você tem sido encontrado infiel. Insisto novamente, eu não venho aqui para acusar nenhum de vocês. Eu venho aqui como pai. Seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. Não, Deus não espera encontrar você como dono só da maior multinacional do mundo, como o maior CEO, como o melhor professor. Não, Deus quer encontrar eu e você tendo usado todos os nossos dons e talentos, porque nós somos cooperadores de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não precisaria estar lá hoje no velório. Eu tive um dia extremamente intenso ontem. E para estar no velório, eu precisei reduzir meu tempo de oração. Acordei como sempre, 3 horas da manhã para orar. E saí 1 hora antes, para poder ir no velório. Não fui eu que fui fazer o velório, quem foi fazer o velório foi o pastor Altair. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Eu tenho um atributo, eu tenho uma qualidade que muita gente não tem. Eu tenho um carro. Eu tenho uma qualidade que muita gente não tem, sei dirigir. Eu tenho uma qualidade que muita gente não tem. Eu ouvi e vi uma mãe chorando, uma filha chorando,
Eu não fiz uma oração no velório. Eu disse, eu não estou aqui como pastor, estou aqui como amigo de vocês. Daqui a pouquinho virá um pastor que vai fazer o velório. Mas eu vim aqui porque o meu pai me ensinou que eu preciso me alegrar com os que se alegram, mas eu preciso chorar com os que choram. Eu quero que vocês contem comigo, com a minha casa e com a minha família. Meu filho Arthur não é pastor, irmãos. Meu filho Arthur não é líder. Nem sei se é já líder de célula. Cadê o Arthur? Ele é líder de célula? Nem sei. Ele é líder de célula. Mas assim que ele recebeu a informação, o menino jovenzinho da nossa igreja, ele pegou o carro do irmão e foi lá, ele e o Genevês foram lá na casa. Imagina a situação, 2 meninos, irmãos. 2 meninos, chegaram lá, não sabiam o que falar. A esposa chorando, menino, toda a família em pranto. Eles chegaram lá e falaram, olha, a gente não sabe o que falar, mas a gente veio aqui para poder dizer, conta com a gente. E deram um abraço em todos. Irmãos, quais são os seus dons e habilidades? Deus pode contar com você, ou seu tempo acabou. O meu tempo de servir a Deus já acabou. Tu é louco. Você é louco. Está aqui um homem, irmãos, que ele não foi só aplaudido. A fidelidade é encontrada em homens que não encontram muitas vezes o aplauso e nem o reconhecimento. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Estou mencionando aqui meu filho e o Genevês, irmãos, mas Deus sabe que não é para glorificar ele não. Eu estou dizendo que eles que não têm habilidade são meninos, não têm o conhecimento bíblico que você tem, não tem a maturidade que você tem, mas o que você tem, use para servir a Deus. Use para servir a Deus. Abra mão da sua agenda louca, 10 mil clientes, 10 mil necessidades, mas se sente, ligue, pergunte, vá na casa, dobre o joelho. Senhor, eu não tenho coragem de ir lá, eu não sei, mas eu vou dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, eu não tenho coragem de ir lá naquela casa, mas eu vou dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, visita aquela mulher, visita. Irmãos, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, ser a resposta de Deus para a nossa nação, para o nosso povo. Nós podemos. Quando vieram ouvir a voz de Deus, você tem habilidades que tem muita gente que não tem. Tem gente que hoje está deitado numa cama de um hospital e talvez nunca saia. Tem gente que não ouve. Por que nós estamos aqui, Porque tem gente que não pode ouvir, mas consegue enxergar, e através dos sinais, nós queremos alcançá-los, nós queremos abraçá-los. Eu e você fomos chamados, irmãos, fidelidade nas provações. O servo fiel não foge das dificuldades. Eu estou chamando você para a maturidade, não esse cristianismo mercadológico, idólatra, onde tem um monte de crente que saiu da idolatria, mas continua idólatra. Tem um monte de evangélico idólatra, que idolatram o pastor, que idolatram a sua igreja, que idolatram o culto, que idolatram as luzes, que idolatram músicos. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Nós não estamos aqui por causa do evangelista, nós não estamos aqui por causa do pregador, nós estamos aqui por causa do evangelho e por causa do Senhor. Irmãos, como eu e você precisamos entender isso,
Seja fiel no anonimato, quando ninguém conhece o seu nome, quando ninguém sabe que você orou, quando ninguém sabe que você jejuou. Eu vou lançar hoje, já vou lançar agora. Amanhã é o último, começa o último mês do ano. Seja extravagante para Deus. Faça algo além do seu normal. Pastor, estou acostumado a jejuar 2 dias. Tenta jejuar 3. Pastor, estou acostumado a jejuar 1 dia. Jejua 1 dia e meio. Estou acostumado a orar 1 hora. Ora 2. Ofereça algo para Deus que assim, Senhor, eu nunca fiz algo nesse nível. Dê uma oferta extravagante. Mas não estou falando de dinheiro, irmãos. Aquela viúva pobre, nós sabemos a respeito dela, porque ela fez algo extravagante. A gente sabe daquela mulher que derramou lá o perfume, porque ela fez algo extravagante. E eu quero que no último culto do ano, nós vamos dizer, Senhor, eu ofereci algo a Ti, extravagante. Eu nunca jejuei 2 dias. Eu nunca orei 2 horas, mas no último mês, naquilo que parecia ser o fim, eu vou terminar o ano com nota 10. Não 10 diante dos homens, 10 diante de Deus. Seu marido não precisa saber, sua esposa não precisa saber, é você e Deus. Mas eu quero que você escreva, se comprometa a dizer, Senhor, neste mês, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ter um tempo a sós que eu nunca tive na minha vida. Eu vou fazer algo, eu vou oferecer algo a Deus, além daquilo que eu nunca fiz na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? Não dê a Deus o que você não pode dar, viu? Não dê a Deus o que você não pode dar. Sabe por que tem um monte de gente com síndrome de burnout? Porque estão oferecendo aquilo que não pode. Aí o cara pira, faça o que você pode. Eu vou fazer algo extravagante. Tem gente que está fazendo algo extravagante. Ao invés de pegar uma criança, pegou 2 para ajudar lá. Aí quando viu lá, puxa vida, R$180 para comprar um mimozinho para uma criança. A gente gasta às vezes 400, R$1.000 para dar um celular para os nossos filhos. Aí quando chega uma criança que mora na rua, a gente olha e fala assim, mas poxa vida, R$170. Faça algo extravagante. Ninguém precisa saber, viu? O que agrada a Deus é quando a gente não faz para os homens. A gente faz só para Ele, a gente faz no anonimato. Ninguém sabe, nem minha esposa, nem meu filho, nem o pastor, nem o líder. Mas Deus sabe o que eu fiz. Eu dei o meu melhor. Amém. Vamos lá. Próximo, sequência do texto, onde eu parei. Aí o resto você lê na sua casa. Ó. O servo fiel mantém o mesmo ardor. Seja aplaudido, seja esquecido. Olha que texto. Eu acho que eu coloquei essa frase aí do seja. Vamos ler isso aqui. Ó, o servo fiel. O servo fiel, acho que eu coloquei lá. Repita comigo. O servo fiel mantém o mesmo ardor. Seja aplaudido ou seja esquecido. Ah lá, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. O servo fiel. Ninguém vai me aplaudir, ninguém vai falar o meu nome. Ninguém vai falar o meu nome. Não. Ah, então, por que eu fiz? Está esperando de homens. Deus vai proporcionar que algumas pessoas aplaudam você. Só que isso lá no céu, para Deus, não teve valor nenhum. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Verso 14. Último ponto, agora nós vamos apertar aqui. Quantos já ouviram a voz de Deus hoje? Com quantos aqui Deus já falou hoje? Vamos continuar. Verso 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial?
O que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos... Leia isso, 1, 2, 3. Pois somos templos do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Verso 17: portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e se separem, não toquem nas coisas impuras, e eu os receberei. Verso 18: eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor por isso. Vamos lá, eu coloquei uma fotinho para exemplificar o ponto de partida do que é jugo desigual. O que é o jugo desigual? É isso daqui. Você tem um boi de um lado, um touro de um lado, e você tem um jumento do outro lado. Tem gente que está agindo como jumento, irmãos, que está namorando com umas meninas, que aquilo ali não é menina, aquilo ali é uma piricrente, uma pastora da igreja, entendeu? Aquilo ali veio do quinto dos infernos para você. Tem uns meninos, tem menino que veio preparado no forno do capeta, para destruir você, menina. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Ajude seus filhos a não entrar nessa coisa louca. Porque depois que casou, minha esposa usa uma frase que diz assim: abre o olho, abre o olho, abre o olho, enquanto está namorando. Porque depois que casou, meu irmão, agora fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Tinha que ter calculado antes. Agora, filho, como diz lá, toma que é tua. Agora, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Tinha que ter visto antes. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. O que Paulo está chamando aqui a atenção? Que a gente precisa tomar cuidado. O que estava havendo na igreja de Corinto? Acabava o culto na igreja de Corinto, sabe para onde eles iam? Para o templo de Afrodite. Fazer aquilo que eles faziam antigamente, na vida passada deles. Eu fui em uma casa na Inglaterra, e eu estava lá na casa de um homem que conhecia tudo de Bíblia, Alexandre, tudo, da história dos avivamentos. Só que, quando eu cheguei na casa dele, eu vi um Buda gigante na sala. Falei, você ama Jesus? Falei, amo. Você crê em Deus? Falei, creio. Você entregou a sua vida a Jesus? Desde que nasci. Então tá bom, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Primeira pergunta. Ontem foi domingo e você não foi para a igreja? Falei, não, porque esse ano eu já fui. Falei, como assim, esse ano, Cleiton? Esse ano você já foi? Não, eu vou para a igreja uma vez por ano. Mas eu entendo você é daquela linha dos fanáticos que acha que tem que ir para a igreja todo dia. Eu amadureci, isso daí é para povo subdesenvolvido. Falou assim para mim. Eu apontei, subdesenvolvido, e aquilo ali? Você acha que aquilo ali é ídolo, né? Bobinho você. Aquilo ali é obra de arte. Buda é obra de arte. Olha para mim aqui, irmão. Eu não vim aqui acusar você. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. E a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Tem um irmão aqui, sentado aqui, que ele compartilhou comigo. Falei, pastor, eu nasci num lar cristão, durante um tempo eu me desviei.
E depois eu voltei e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Mas quando eu fui para o mundo, eu conheci muitas bandas e muitos conjuntos que eu gostava. E eu me converti e continuei gostando. Até que um dia eu fui em um show, e no meio do show, a cantora do show virou as costas, pediu, estava uma multidão lá, foi: espera um pouquinho, que eu preciso agora adorar ao meu pai, Lúcifer. No meio do show, levantou as mãos e adorou a ele. Na hora o Espírito Santo, pá, olha onde você está. Ele resistiu ainda, porque ele gostava de show. Falei: eu amo a Jesus, mas eu gosto dessas coisas. Ele foi em um outro show. E naquele show, de repente, o cantor, agora um homem, falou assim: ó, preciso dizer algo a vocês. O nosso pai diabo está tão feliz com a gente hoje, todos reunidos aqui. Na hora, falou: agora parou, né? Parou, né? Irmãos, o que é o jejum? O jejum é dizer algo para o nosso corpo: eu tenho vontade, eu quero, mas quem domina o meu corpo está lá em cima e não aqui na terra. Alguns de vocês, depois do que eu vou falar hoje, vão continuar ouvindo e participando de alguns shows. E eu vou continuar amando vocês, viu? Eu vou continuar sonhando com vocês. Não me tenham num desafeto. Mas a minha oração, primeiro, que eu como pai, eu preciso ensinar. Porque um médico, se ele enxerga lá um tumor, se ele não arrancar, ele não cumpriu a função dele. Ele pode até consultar a família: ó, quando eu abri o corpo, eu vi um tumor lá, mas eu não tirei. Deixa lá o tumor. Ele está vivendo até agora com o tumor. Um médico faz isso? Claro que não. Quando ele vê o tumor, ele quer arrancar o tumor. O que eu estou chamando a sua atenção: cuidado com o que você tem assistido, cuidado com o que você tem ouvido. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma muralha não começa com um tijolo, começa com um monte de tijolo. Um divórcio não começa com uma olhada num celular, ele vai avançando, avançando, avançando. Eu estou aqui para ajudar você. Lembra do que eu disse? Hoje chegou salvação na sua casa. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pastor, mas eu tenho vontade de olhar, eu tenho vontade de ouvir, eu tenho vontade de clicar. Senhor, cobre-me com teu sangue. Irmãos, como eu e você, ó, fecha as portas, ninguém se movimenta. Só se der dor de barriga mesmo, aí traz um pinico. Ouça aqui, eu vim ser boca de Deus para você. Tem gente aqui que o diabo já definiu o dia em que vai matar você. A gente pensa que a gente morre quando vai para a sepultura. Irmãos, como eu falo com coração de pai, irmãos. Tem um monte de amigos meus que as igrejas estão lotadas, porque eles não têm coragem de falar isto, porque eles estão preocupados com o dízimo e com a oferta. Deus tem me prosperado na minha empresa, a casa que eu tenho, Deus me prosperou, uma empresa de mais de 30 anos. O que não me falta são diplomas de certificações. Eu não vim aqui porque eu não tenho nada para fazer, irmãos, porque eu não tenho onde ganhar dinheiro. Eu vim aqui com coração de pai, irmãos, que me preocupo com a sua eternidade, que me preocupo com a eternidade dos seus filhos, que me preocupo aonde você vai terminar a sua vida.
Irmãos, não é culto de glória a Deus, não é culto de aleluia. Vocês acham quem foi que matou Jesus? Foram os religiosos. Foi gente que frequenta a igreja. Eu estou aqui com o coração de pai, insisto novamente. Se você se arrepender, glória a Deus. Se você não se arrepender, continue contando comigo. Mas o que eu quero é que você cresça. Já está na hora da gente crescer e avançar. O diabo não está brincando. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Você pode brincar com ele, mas ele não vai brincar com você. Ou a gente começa a viver como templo, irmãos. Ou eu entendo que aonde eu coloco a minha mão, Deus está colocando a mão dele. Aonde eu entro, Deus está entrando. Não dá para isso. Cadê o homem? Cadê o Homem-Aranha? Não dá para. Fica de pé de novo com ele. Pega ele no colo. Não dá para exigir isso, esse entendimento dele. Mas do Pai dá. Você entende? Tem gente aqui que eu ainda vou tratar do jeitinho que eu trato o Capitão América ali. Mas tem gente que eu preciso tratar como homem. Já está na hora de você crescer. Tem gente olhando para você. Mas ele faz, mas você sabe o que ele fez? Você é louco. Sabe quando o pecado invadiu o nosso coração? Quando alguém chama a nossa atenção, a gente fala, mas e ele? Mas e ela? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu amo você. Irmãos, eu falo isso com profundo... Pode sentar, obrigado. Eu falo isso com profundo temor e tremor. Como é maravilhoso ter a glória de Deus na nossa casa e na nossa vida. Como é maravilhoso acordar pela manhã e dizer, Espírito Santo, meu companheiro, vamos para São Paulo. Como é maravilhoso olhar para Jesus e dizer, meu amigo, o que tu queres de mim hoje? Pastor, sou perfeito? Estou muito longe disso. Tem coisa que eu tenho vontade de fazer, irmãos, mas eu não faço, porque eu digo, Pai, não deixa eu fazer aquilo, porque vai entristecer o seu coração. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Quando fica de pé de novo. Ei, voz. Cadê? Tem alguém aqui que está todo de preto? Todo de preto. Você não, senão. Um homem todo de preto. Quem tem algum homem que está todo de preto? A sua causa. Não. Mineirinho, vai ser você mesmo. É cinza. Não, tem um grandão lá. Eita Deus. Nós precisamos. Câmera, eu vou para lá, tá? Nós precisamos descobrir se é criança ou se é serpente. A criança é porque é menino, criança ainda. Tem que amadurecer, tem que conhecer a Deus. Não estou falando de idade cronológica. Eu estou falando de maturidade. Tem gente que tem muita idade física, mas é uma criança ainda. Está começando a dar os primeiros passos em conhecer a Deus. Agora a gente precisa. Você ama a sua casa? Você ama a sua esposa, seu filho, seu marido? Cuidado se quem está andando com seus filhos, com a sua esposa, é serpente. Serpente vai dizer, qual o problema? Faz, tem nada. Todo mundo faz, todo mundo ouve, todo mundo assiste. Dalila não insistiu uma vez. Dalila insistiu várias vezes.
A gente vê a história da serpente. Sabe por que Eva não se assustou com a serpente? Porque a serpente já conversava com Eva há muito tempo. Cuidado com quem você conversa. Não estou dizendo não busque pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Mas se alguém te empurrar para fazer aquilo que desagrada a Deus, cuidado. Pode ter pele de ovelha, mas é serpente. Na dúvida, cuidado. Insisto, tem muita gente, amigos meus, que ainda são carnais, frequentam lugares que eu nunca colocaria o meu pé. Mas são meninos ainda. Eu não vejo neles maldade. Agora tem gente aqui na nossa igreja, que o pastor estimulou o cara a ir para uma casa de swing. O pastor dele disse para ele: você precisa relaxar. Eu não estou falando, está aqui, ele está me ouvindo aqui. O pastor dele disse: qual o problema? Você só precisa curtir a vida. Eu não estou falando que você vai largar sua esposa. É ter um dia diferente. Você precisa fazer coisas diferentes. A pessoa está aqui, ó. Um outro. Agora lá em Santo André, porque isso aqui não é só problema nosso não. Lá em Santo André, um outro pastor chamou um membro da comunidade de Santo André, que fazia muito tempo, morava no Nordeste, veio para São Paulo. E aí sabe o que ocorre? Acabou o culto, eu falei: meu amigão, vou te levar num lugar aí, para a gente descarregar. Não foi para uma casa de swing, mas foi para uma boate. Aí o cara falou: você é louco? E o pior, o pastor que quis levá-lo para uma boate, foi o pastor que evangelizou ele, e que levou ele a entregar a vida a Jesus. Meninos, cuidado com quem anda com vocês. Cuidado com quem anda. Não procurem gente imperfeita. Vocês não são e eles também não são. Mas cuidado com conselhos. Cuidados com: isso não tem nada, meu. Um monte de gente faz. Ou eu começo a viver como templo e santuário de Deus. Por que eu chamei vocês teens para estarem aqui? Porque foi na idade de vocês que o Espírito Santo me catou de jeito. Eu tinha a vontade que vocês tinham. Pastor Alexandre da Igreja Maravilha era meu amigo de infância. Enquanto eu estava indo para a igreja, ele estava indo para a biqueira. Eu o conhecia, éramos amigos de jogar bola, mas eu não ia nos lugares que ele ia. Eu tinha uma distância segura. Ele disse: Davis, você sempre foi crentinho, né? Porque quando pequeno, eu entendi que eu sou, não é porque era filho de pastor, é porque eu entendi quando pequeno, que eu sou templo do Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus vai fazer coisas tão poderosas e maravilhosas na vida de tanta gente aqui. Mas Ele precisa nos preparar, irmãos. Porque se nós não estivermos preparados, a bênção que virá de Deus, ao invés de nos levantar, vai nos destruir. Mas a sua casa será uma casa abençoada. Chame seus filhos, vamos ficar todos de pé. Chame-se seus filhos, está aqui, sua esposa, chame seus filhos. Eu quero que você fique com seus filhos. Agora, a não ser o pessoal da banda, aí não tem jeito, né? Eu vou pedir uma música, olha, que essa, filho,
Até o padre Marcelo sabe, se você não souber. Música antiga, procura a letra aí, apesar que todo mundo conhece. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente irmãos, não é possível servir a dois senhores. Pastor, até teve uma irmã na nossa igreja, olha que coisa feia, ela me mandou a música Teresa Aragão. Falou: pastor, eu não sei como apareceu no meu celular, eu lembrei de você. Eu falei: para, irmã, que é isso? Ela me mandou lá, Teresa Aragão. Aí eu coloquei minha esposa para ouvir. Ela falou assim: amor, e o pior é que a música é bonita. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem tanta coisa que nos atrai, que é bonito. Mas decida encher a sua casa da presença de Deus. Eu vou respeitar no seu casamento, vou respeitar na... Deixa eu abrir aqui meu coração para vocês. 99% das festas de 15 anos eu tenho que sair. Eu vou lá, oro e vazo. Sabe por quê? Porque depois que eu oro, irmãos, e saio, eu fui em um casamento, festejei, celebrei o casamento, abençoei o casal. Irmãos, insisto, eu não estou aqui, talvez eu perca dizimista aqui, membro da nossa igreja, mas que eu tema a Deus e não os homens. Eu quero um dia poder dizer: missão dada, missão cumprida. Tem gente que com as suas palavras estão comprando os homens, falando aquilo que os homens gostam. Eu não vim aqui para agradar você, eu vim aqui para salvar você. Eu não vim para agradar você, eu vim para salvar você. Insisto, eu não vim para agradar, eu vim para salvar você. Um abismo chama outro abismo. Aquilo que parece ser simples, mas vai crescendo, crescendo. O homem não entrou numa casa de swing do nada. Foi um convite, é um barzinho, é um negocinho, e vai ampliando, e vai ampliando, e vai ampliando. Não entre na minha, nunca me mande uma mensagem dizendo: pastor, crente pode, você pode tudo, filho. O que você precisa é perguntar se o Deus que habita dentro de você está feliz com aquilo que você vê, ouve, fala e assiste. Não viva para me agradar, viva para agradar aquele que morreu, para que você possa viver. Como nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa casa. Você pode estar brincando com o diabo, insisto, o diabo não está brincando com você. Ele quer matar sua casa, matar seus filhos, matar. Ele veio para matar. Mas está aqui alguém que é maior do que demônios, maior do que o diabo, e que ele venceu e destruiu na cruz do Calvário. Eu sei de gente, irmãos, que luta, que quando fuma, que quando bebe, diz: Senhor, me livra disso. E para mim, se morrer, vai ser salvo, irmãos, porque é uma crise nele. Senhor, eu não tenho prazer. O problema, irmãos, é quando a gente começa a ter prazer e não chama de pecado aquilo que é pecado. Insisto novamente, o problema não é o erro, irmãos. O problema é quando a gente não chama o erro de erro e diz: todo mundo faz, todo mundo assiste. E quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra. Sabe quem fala isso?
aquele que quer continuar se lambuzando pelo pecado. Eu amo você. Ouça aqui, ó. Tem gente que nunca mais vai querer colocar o pé aqui, mas aquilo que eu preguei hoje vai corroer o seu coração e a sua mente, porque o Espírito Santo trouxe você aqui para salvar você, sua casa e sua família. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação da sua casa e da sua descendência. Só eles vão cantar. Se não tem alguém da sua família que coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você comece a orar agora. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão do seu marido, pegue na mão dos seus filhos. Se eles não estão aqui, põe as mãos no seu coração. Ore por ele, ore por ele. Ei! Como Zaqueu, eu quero ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido. o mais alto. Diga: Senhor, vem. Eu puder. Abre os meus olhos, entra na minha casa, entra no meu coração, na minha vida. Ei! E chamar tua atenção para mim. Nós precisamos de ti, ó Deus. Eu preciso de Minha ti, casa, ó Pai. a começar de mim, eu preciso de ti, eu preciso de ti, sobre cada casa. Pra te seguir. Ei! Olhe para mim. Por mim aqui a gente varava o dia aqui orando, mas ouça aqui. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Não brinque com o diabo. Tem gente que está agindo como criança, e um dia Deus vai cobrar de você. Um dia Deus vai cobrar de você. Não brinque com o diabo. Deus se fez carne para mudar a sua vida. Cristianismo que não tem mudança, cristianismo que não tem transformação, mudança de valores, mudança de presença, não é cristianismo, é show, é aplauso. Nós não estamos numa casa de espetáculo, nós estamos na casa do nosso Deus. Amém? Segurando nas mãos da sua família, nós vamos cantar todos juntos. Entra na minha casa, cante isso. Entra na minha vida, cante isso. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Cante isso. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Olhe para mim. Houve um momento na nossa casa em que eu vi que nós havíamos perdido os nossos 2 filhos. Eu vi que nós havíamos perdido o Davi e o Arthur por causa do sistema deste mundo, e que eles amavam mais o mundo do que a casa de Deus e do que a presença de Deus. Irmão, lute pela sua casa, chore pela sua casa. Deixe de ser mundano, feliz porque o filho está indo bem na escola, feliz porque o filho está trabalhando numa boa empresa. Você é louco, você é louco. Sonhe com a eternidade dos seus filhos. Entenda, não cobre, não jogue pedras,
Não jogue pedras, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vou insistir, o amor cobre uma multidão de pecados. Traga seu filho para perto, traga sua filha para perto, cubra-os de amor e profetize que um dia você verá seus filhos e sua casa na eternidade. Amém. Levante as mãos, seu irmão. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Cante. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Olhe para mim. Beije seus filhos. Gaste tempo com seu filho. Se fosse o Arthur, talvez nós teríamos deixado em casa, sozinho. Mas o Davi é diferente do Arthur. Ele tem uma carência maior. Verdade. Cada filho é de uma forma completamente diferente. Minha esposa abriu mão de estar aqui, porque reconhece a carência. Não é que ele é menor que o Arthur, menos importante, mas tem carências diferentes. Estude seus filhos, estude sua esposa, estude seu marido, estude seus pais e ame-os como eles precisam ser amados. Valorize eles como eles precisam ser valorizados. Amém? Antes de dar um beijo no pai, na mãe que está pertinho, na esposa, e sentar, dá um beijo, um abraço e senta. Dá um beijo, um abraço.